E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A despedida na colônia espiritual. Vamos ver. Olá, Aninha e assombrados, sou a fulana. Dos relatos o obsessor, relato raiz e do relato o bebê na empresa. Esse hoje, quando te escrevo, ainda não foi contado. O bebê na empresa? Ah, não, já contei. Eu lembro que eu já contei. Enfim, se puder lê-lo, ficarei feliz. Explicações do relato do obsessor. Muito obrigada, Aninha, por seu trabalho. Amo vocês, família assombrada, e me identifico muito com você, com as suas opiniões e com as suas expressões. Que legal. Hoje quero contar um relato recente que foi muito importante para mim. Os nomes estarão trocados e chamarei aqui o meu tio de lindo, pois ele era muito bonito, e conto esse relato como uma forma de homenageá-lo. Então vamos lá, despedida na colônia espiritual. A pandemia do Covid foi um episódio triste para o mundo todo, para inúmeras famílias, fora trágico e lamentável as perdas, né? Para nossa família, infelizmente, também foi assim. Em fevereiro de 2021, estava no intervalo do café da tarde em meu serviço, quando recebo uma ligação da minha irmã, me trazendo a notícia que o meu tio materno, o tio lindo, foi trabalhar com o nosso primo em uma cidade um pouco distante de nós. E nesse serviço ele passou mal, foi internado às pressas. O motivo nos surpreendeu. Era uma sequela pós-Covid. Ele havia se recuperado da enfermidade, porém seu pulmão estava com sequelas. No início estávamos todos esperançosos, acreditando não ser nada grave, pois ele tinha 40 anos, era forte, não bebia, não fumava, e seu hobby era pedalar de bicicleta em trilhas. Então, para nós seria uma internação rápida. Foi passando os dias e todos nós recebíamos por WhatsApp o áudio da enfermeira nos passando a situação dele. Até que em alguns dias o meu tio precisou ser entubado. Aninha, nosso mundo estremeceu. Era tão triste e assustador acompanhar de longe e esperar os áudios com a situação dele. Eu comecei a ter crises fortes de pânico e cada dia piorava as minhas crises. Enfim, com quase um mês entubado, ele apresentou melhora. Fora dito que fariam a extubação e o desmame dos medicamentos. Me lembro desse dia ser uma sexta-feira e o meu tio lindo abriu os olhos nesse dia. E eu falei toda feliz para minha chefe que ele tinha aberto os olhos e ia ficar bem. No domingo, a minha irmã resolveu visitá-lo. Nós ficamos apreensivos, pois a cidade que ele estava internado era longe e ela ia sozinha de moto. Mas ela insistiu e foi. Pois nesse mês todo esse mês de internação, as visitas eram restritas por conta da pandemia. Quando ela voltou, conversou comigo e estava arrasada, tadinha, de vê-lo tão abatido, tão magro, em estado terminal. Pois o médico aconselhou que nós nos preparássemos para o pior. Meia hora depois dessa conversa, veio a notícia que o nosso tio lindo veio a óbito. Fomos nós duas na casa da minha mãe levar a triste notícia, pois era o irmão mais próximo dela, sendo que o outro mais próximo já havia falecido também precocemente, há cerca de 17 anos atrás. Ai, Aninha, que tristeza! O falecimento foi em um domingo, e na segunda-feira eu fui ao trabalho e desabei, né? Chorei muito ao dar a notícia aos meus companheiros de trabalho, aos quais eu tinha pedido orações. Eu não quis ir ao velório. Seria rápido, pois o corpo seria levado a outro estado. Somente a minha mãe e a minha irmã foram. Eu sinto por esse meu jeito de luto, pois só de pensar no velório me dava ataques de pânico. Peguei uma saída do serviço,
Pensei em comprar um calmante e ir para casa dormir, já que a noite toda eu fiquei acordada. Fui andando para casa e em uma parte rural de um trecho do caminho, eu, chorando, falei em voz alta olhando para o céu. Tio, me perdoe de não ir me despedir de você. Eu não consigo. Lhe direcionarei orações em casa. Me perdoe, tio. Por favor, do fundo do meu coração eu te peço que quando acordar no hospital espiritual, me dê um sinal. Qualquer sinal, tio. Entre em contato comigo de qualquer forma que o senhor que você conseguir, por favor. Então os dias se seguiram. Chegou o dia da missa do 7º dia dele, que seria transmitida online do outro estado por nossa família que reside lá. Eu assisti chorando toda a missa. Meu tio não deixou filhos. Ali seria a nossa última memória dele. A noite chegou e fui dormir. Porém, logo que comecei a adormecer, senti paralisia do sono e o clássico puxão de quando eu saio do corpo. Aninho, o local que fui levada, ou para onde fui levada, era indescritivelmente lindo. Eu fiquei maravilhada ao observar. Eu vou tentar descrever para vocês. Tinha um céu azul pálido, bem clarinho e reluzente, que contrastava com um lago de um azul celeste intenso, em forma meio oval, em que ao redor era tudo branco. O chão branco, tinha uns bancos brancos também, com algo parecido com uma pia branca do lado dos bancos. Me lembrou muito um local na Grécia, o qual o azul da água contrasta com o branco ao redor. Ao fundo do lado esquerdo tinha uma cachoeira média, azulzinha, tão linda, e eu fiquei olhando. Tinha algumas poucas pessoas ao redor dos bancos. Ao lado dessa cachoeira tinha um local fechado, com uma abertura grande, tipo um portão, e várias pessoas passavam para lá e para cá e me lembrava algo como uma estação de trem. Aninha, ao meu lado estavam um dos meus tios e do outro lado estava ele, o meu tio lindo. Eu fiquei tão emocionada de vê-lo. Ele estava lindo mesmo, sorridente, com seu sorriso largo, característico, com uma calça caque e uma camiseta verde escuro. Tinha com ele um copo com um líquido alaranjado, o qual ele bebia. Eu acredito que seja o fluido energético citado na obra Nosso Lar, de Chico Xavier. Eu pensei nisso na hora que eu vi. Ele me abraçou, nos sentamos no banco, ele um pouco abaixo de nós, em tipo um degrau, e ele falava e falava com o meu tio, porém eu me lembro... Quem? Que? Ele me abraçou, nos sentamos no banco, ele um pouco para baixo de nós. De nós quem? E tipo um degrau, e ele falava e falava com o meu tio. Quem? Porém eu me lembro como se fosse no mundo. Porém eu me lembro como se estivesse no mudo. Vejo ele falando, mas não ouvia nada. Olhei para o local, que era igual à estação de trem, e vi meu amado tio, que falecera 17 anos atrás, sentado no chão, com seu jeitinho desleixado, todo de branco, e nos olhando com uma expressão, seria de observador. Ele estava sentado no chão enquanto muitas pessoas passavam para lá e para cá. De repente o meu tio me olhou, tão lindo, e conversou algumas palavras que eu não me recordo. Eu perguntei se ele tinha algum recado para dar, e eu lembro tão claramente dessa parte, de sua voz e o seu olhar me dizendo: eu fiquei feliz que ela foi. Ele se despediu, nos abraçou e foi para o local parecido com a estação, em direção ao meu outro tio que o aguardava. Aninha, essa hora em que ele se foi, o lago tão lindo se desfez, e eu vi como que um buraco enorme do tamanho do lago. Milhares de pessoas amontoadas com as mãos estendidas para o alto, como que pedindo ajuda. Pareciam encardidas e aflitas. Quando alguém tocou meu ombro e falou: agora você tem que ir. Então uma garotinha me levou até uma coisa que parecia um trilho de trem no alto.
suspenso no ar, por cima de uma floresta densa. Eu via a copa das árvores de lá, chegando ali no último trilho. Ah, não, eu via a copa das árvores de lá, de cima, eu acho, né? E então chegamos no último trilho e ela disse: agora você tem que pular. Não tenha medo, só pula. Pulei, Ana, com medo mesmo. E acordei como se eu tivesse caído, com um misto de sensações. Aninha, acredito que o recado foi para minha irmã. Ela foi a última pessoa a vê-lo em vida, algumas horas antes de sua partida. Isso chocou muito a ela, que ficou até afastada do serviço um tempo por crises de pânico. Eu acredito que ele quis dizer a ela que em seu leito de morte, seu último momento feliz foi receber a sua visita. Quem sabe para poder tranquilizá-la também. Eu fiquei feliz que ela foi o que ele disse. Parece uma frase comum, porém me acalenta saber que ele teve felicidade horas antes de partir desse mundo. Obrigada, irmã. Ah, e esquecendo, eu pesquisei sobre colônias espirituais e essa se assemelhou muito com a chamada Colônia das Águas, localizada acima do Amazonas. Desculpa o relato longo, Aninha, eu amo vocês. Por favor, manda um beijo para minha irmã, a filhinha de Iemanjá. Até mais. Um beijo, então, para sua irmã, aí a filhinha de Iemanjá. Ok? Beijo, muito obrigada. E olha só que interessante, não é? Quer dizer, triste, eu sei, mas esse lance dela ir para esse lugar, ter esse contato, ter essa tranquilidade, essa despedida, esse recado, tudo é muito interessante. Deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Amarração é uma maldição. Vamos ver. Oi, Ana e assombrados. Aí eu olhando aqui, quem que tá me mandando mensagem? Olá, Ana e assombrados. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho. Eu que agradeço. É por conta da sua serenidade e respeito para tratar de temas tão delicados sem julgar o próximo que tomei coragem para relatar um episódio tão doloroso e marcante da minha vida. É algo que nunca tive coragem de contar para ninguém, nem mesmo para o meu terapeuta. Olha só, gente, a nossa responsabilidade aqui, minha e de vocês. Ela não está contando só para mim, está contando para todos nós. Eu sei que vou ser julgado. É um moço que nos conta, então. Tá, é um moço. Sei que vou ser julgado por muita gente, mas não me importa, pois também sei que vou ajudar muitas pessoas que pensam em fazer isso e não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Por essa mesma razão, gostaria que você o lesse, mesmo que o relato fique um pouco longo. Tá tudo certo, vamos lá. Pode ler o relato tranquilamente, pois os nomes já estão trocados. Me chamo fulano, sim, sou homem. Homem também amarra. E os fatos que vou descrever ocorreram entre o ano passado e este ano. Eu era apaixonado por um menino que seguia no Instagram, chamado... Os nomes estão trocados, né? Já. Um menino que eu seguia no Instagram, chamado Filipe. E apesar de curtir e comentar nas suas fotos, ele nunca me deu atenção. Nunca havia me notado, nem sequer me seguia de volta. Mas isso não me impedia de sonhar. Eu imaginava nós dois juntos, namorando, felizes. Eu era apaixonado. Sabia que era só coisa da minha imaginação, mas como sempre sonhei em encontrar um príncipe encantado, eu queria encontrar alguém como ele.
Filipe era um rapaz alto, loiro e carismático, com muitos seguidores. Certa noite, fui com um amigo meu em uma balada GLS da minha cidade. E foi aí que tudo começou. Eu vi o Filipe pessoalmente pela primeira vez. Ele não era tão bonito como nas fotos, mas mesmo assim era lindo. Quando o vi, meu coração disparou e eu fiquei super nervoso. Ele estava acompanhado de uns amigos e, por coincidência, eu conhecia um dos amigos dele e fui cumprimentá-lo. O mundo gay é muito pequeno, Ana, acredite. Todo mundo se conhece, até mesmo nas grandes cidades. Tinha cumprimentado todos os meninos, mas quando eu ia dar oi pro Filipe, ele simplesmente se virou. Então eu disfarcei. Ai, sabe aquela situação que você fica naquele vácuo chato, né? Ai, que chato. Bom, quando eu fui dar oi pro Filipe, ele simplesmente se virou. Então eu disfarcei, mas continuei por ali, na rodinha com eles. Não muito tempo depois, senti uma mão passando pelas minhas costas e gelei. Era o Filipe. Como eu tinha bebido um pouco, não estava mais tão nervoso e nem tremendo. Tremendo só por dentro, sabe? Risos. Tremendo por dentro. Ele, ao passar as mãos na minha cintura, o Filipe se aproximou de mim e disse no meu ouvido: "Não vai me cumprimentar, não? Você sabe quem eu sou?" E eu respondi: "Sim, o Diego já tinha me falado de você. Seu nome é fulano, né? Ou Filipe, não é? Que ele deu o nome aqui. Seu nome é Filipe, né?" Diego era o nosso amigo em comum. Eu tinha dito ao Diego há algum tempo atrás que eu queria conhecer o Filipe, amigo dele. Mas meu amigo não me deu muita bola. Mas mesmo sem eu saber, o Diego havia dito a ele coisas sobre mim e até mostrado fotos. Mas o Filipe não é do tipo que vai atrás. Ele gosta de ser cortejado. Metido que só. Ana, o Filipe sabia até mesmo onde eu trabalhava. Sabia meu sobrenome. Conversamos pouco, muito pouco, porque logo ele me agarrou e me beijou. Para surpresa de todos que ali estavam. Casamos na balada aquela noite. Como assim casar na balada, gente? Como assim? Casamos na balada aquela noite. A gente não conseguia parar de se beijar. Rolou uma química explosiva entre nós, o que surpreendeu bastante os amigos dele, pois ele não é de casar na balada. Como assim? O que é casar na balada, gente? Me diz como eu tô velha, não sou dessa geração. Me explica. O que eu acho que é casar na balada seria ficar com uma pessoa só a noite inteira. É isso. Eu não sei, já estou por fora há muito tempo, não vou a uma balada. Bom, continuando. Então, vamos ver. Pois ele não é de casar na balada e ficar com uma pessoa só. Acho que é isso, né? Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Meu sonho sendo realizado. Depois de uma noitada com muita bebida e muitos amassos, me despedi do Filipe e do Diego e fui para casa com meu outro amigo, aquele que havia me acompanhado até essa balada. No caminho de volta, eu estava tão feliz que eu não parava de falar em outra coisa a não ser o Filipe. Meu amigo disse que eu também era bonito e não entendia por que eu estava tão surpreso por ter ficado com um cara que, segundo ele, não era nem tão bonito assim. E me alertou, dizendo que eu não deveria colocá-lo num pedestal. Eu nem dei bola, eu continuei ali pensando naqueles beijos maravilhosos e imaginando como a minha vida seria perfeita a partir daquele momento. Filipe, depois de alguns dias, me chamou para conversar, pois o Diego tinha dado o meu número a ele. Eu estava morrendo de vontade de chamá-lo, pois já tinha conseguido o número dele também, mas estava com medo de chamar e ser rejeitado. Eu sou muito seguro, e depois que a bebedeira passou, eu pensei que talvez o Filipe não quisesse ficar novamente comigo. O tempo foi passando e fomos nos aproximando. Fizemos até uma viagem juntos. Quando eu achei que a gente estava quase namorando, ele começou a se afastar.
e não fazer mais questão. Eu sou muito explosivo e em uma briga eu terminei com ele. Por mensagem mesmo. Achei que ele não estava me dando o devido valor e também tinha medo que ele me abandonasse. Então o abandonei primeiro para não ser abandonado. Ele se considerava solteiro e de fato estava ficando com outras pessoas já. E eu só com ele. Ele não queria terminar. Ah, bonito! Ele não queria terminar. Disse que gostava muito de mim. Que gosto é esse? Que gosta, mas fica com os outros. Que gostava muito de mim, mas que se eu sentia que a relação daquele jeito... que estava me fazendo mal, que ele me deixaria partir. Com o passar dos dias e das semanas, eu sentia muito a falta dele. Até mandei uma mensagem dizendo que eu não conseguia esquecê-lo e ele sequer me respondeu. Doeu demais. Eu estava me sentindo culpado, como se eu tivesse estragado tudo. Aquela coisa, né? Aquela insegurança, a gente acha que é sempre o errado. Pouco tempo depois, para minha desgraça, descobri pelas redes sociais que ele estava namorando um menino chamado Tiago. E que menino feio, Ana! E não era só eu que achava isso, não. Todo mundo achava. Menino antipático, feio, deve ter feito algum trabalhinho também para fisgá-lo. Não é possível. Logo ele, o Filipe, que era tão livre. Senti muita raiva, me senti desprezado. Ele sabia que eu gostava dele e poderia ter escolhido voltar comigo, mas preferiu aquele outro lá. Me trocou. E me trocou por um menino feio. Ai, gente, perdão. Aí você fala, já passei por isso também, né? Já me olhei e pensei em alguma situação. Querido, eu sou mais bonita, vai. Pô, jura? Que não me quis e quis ficar com ela? Bom, aí que a gente vê que beleza não é tudo, né? Vai saber o quê, né? Mas gosto é gosto. Então, me trocou por um menino feio. Me senti o último dos homens. O Filipe era o ar que eu respirava. Aí que tá o perigo, né, gente? Ele era o ar que eu respirava. Me senti sem chão. Eu não tinha fome, eu não comia, eu não dormia, eu chorava no trabalho. Eu estava cego pela dor, pelo sentimento de culpa, pela raiva. E é aqui que começa a parte sombria deste relato. Encontrei pela internet uma espécie de templo de magia negra que realizava amarrações. Crente de que o Tiago havia roubado ele de mim, eu estava disposto a tudo para recuperá-lo, para recuperar o que na minha cabeça era de meu por direito. Então marquei uma consulta com a dirigente daquele templo e compareci no dia e hora marcados. Para minha surpresa, ela era uma bela jovem e sensual mulher. E não uma bruxa dos contos de fada, velha e feia, como eu imaginava. Ela me explicou que teria que direcionar primeiro uma energia de separação para eles e que depois faria a amarração. Paguei o que ela me pediu e dias depois ela já estava com os materiais e com o bicho, que seria entregue às entidades como pagamento deste trabalho. Não vou descrever como foram os rituais, pois eu não quero ensinar ninguém a separar ninguém. Mas o ritual que ela fez de separação para afastar Filipe e Tiago foi bem tenso. Tão tenso que fiquei até me sentindo mal, com dores de cabeça. Ela me garantiu que nenhum mal aconteceria a Tiago. E de fato eu não queria que ele se prejudicasse. Eu só queria que ele ficasse longe do meu homem. Passadas 3 semanas da execução dos rituais, fiquei sabendo que o Tiago e o Filipe se separaram. Aí foi só alegria. Comemorei a dor do Tiago, pois sabia que ele havia ficado muito magoado com esse rompimento. Diferente do Filipe, que já estava solto na vida aprontando das suas. Apesar de não querer o mal do Tiago, eu estava feliz, pois ele provavelmente estaria sentindo a mesma humilhação que eu senti quando fui trocado. Mas a alegria durou pouco. Passaram-se dias, semanas e meses, e nada do Filipe me procurar.
Desisti da ideia de amarrá-lo, pois nesse meio tempo eu conheci o Lucas, um rapaz que tinha tudo a ver comigo e por quem eu me apaixonei. Lembra que eu afirmei que o mundo gay é muito pequeno? Pois bem, o Lucas era um antigo caso do Filipe. E quando o Filipe descobriu que eu estava com o Lucas, ressurgiu das cinzas, tentando várias vezes me colocar contra o Lucas. Teria a amarração finalmente funcionado? Acho que sim. Não da forma que eu queria, mas sentia que nossos caminhos, de certa forma, estavam entrelaçados. Entrelaçados não, amarrados. O Filipe foi o motivo de várias brigas minhas com o Lucas, pois o Lucas achava que eu ainda gostava dele, mas essas brigas não foram o suficiente para nos separarmos. O que eu sentia pelo Filipe era pura paixão. Já havia me esquecido dele. Quanto ao Lucas, eu realmente o amava. Ele se tornou meu amigo, meu melhor amigo, e dizia que me amava muito, mas que ainda não era o momento certo de namorar, pois havia saído recentemente de um relacionamento abusivo. Eu, com toda a paciência do mundo, disse que eu esperaria o tempo que fosse, pois realmente o amava e eu não queria perdê-lo. Até que passei a notar o Lucas um pouco estranho e distante, mas nada de tão grave. Ao pressioná-lo, ele me disse que havia conhecido outra pessoa e que também gostava de ficar com ela. Vou chamá-lo de Maledito. A razão vocês já irão entender. Esse Maledito foi um enviado do inferno para acabar com a minha felicidade. O Lucas disse que gostava muito de mim e que me amava, mas não queria nada sério naquele momento e que se eu quisesse permanecer ao seu lado, eu deveria aceitar que ele estava ficando com o Maledito também. Ana do céu, eu surtei. Explosivo e ciumento como sou, mandei o Lucas pro inferno e senti a história se repetindo de certa forma, né? Mandei o Lucas embora da minha vida. Disse que ele era um mentiroso, pois se me amasse, não me humilharia daquela forma. Novamente eu estava na estaca zero, me sentindo trocado, agora literalmente humilhado e sem forças. Foi pior do que quando eu me separei do Filipe. Tentei acabar com a minha vida numa tentativa desesperada de aliviar todas as minhas dores. Me senti novamente um fracassado. Lucas e o Maledito passaram a frequentar juntos lugares que eu frequentava. Então eu parei de sair por um tempo, me isolei. Eu não conseguia vê-los juntos. E Filipe, quando soube que eu e Lucas não estávamos mais juntos, passou a me mandar mensagens de teor sexual para me instigar, mas eu nem dava mais bola. Eu sentia que a minha vida tinha acabado. Eu nem imaginava o que estaria por vir. Em determinada noite, encontrei Lucas e Maledito em um bar, que jamais pensei que eles frequentassem. Para minha surpresa, o Lucas aproveitou um momento de distração do Maledito e veio me cumprimentar. Começamos a conversar, ambos com muito ressentimento, mas sem perdermos o respeito um pelo outro. Até que o Maledito percebeu que ele estava conversando comigo e veio para cima de mim, me agredindo, me ofendendo e dizendo coisas horríveis, tanto para mim como para o Lucas. E para minha surpresa, o Lucas ria. Estava em êxtase com aquela situação. Estava muito mudado, não parecia nem ele. Rindo do desespero do Maledito e rindo da minha dor, pois estava na minha cara que eu o amava. O ódio do Maledito por mim era nítido. Eles brigaram por minha causa, mas logo se reconciliaram. Dias depois, comecei a sentir muitas dores na barriga e nas costas. Fui ao hospital e os exames não acusavam nada de anormal. Os dias passaram e eu fiquei em observação. Repeti os exames e estava tudo no mesmo. Ninguém sabia explicar as minhas dores e eu só conseguia dormir com remédios fortes para a dor.
até que simplesmente surgiram pedras nos meus rins e eu tive que ir às pressas a um centro cirúrgico, devido a complicações no atraso desse diagnóstico. Os dias depois da cirurgia foram os piores da minha vida. Além de toda a dor emocional que eu sentia, estava com dores físicas insuportáveis. Recebi o telefonema de um amigo meu, que é pai de santo do candomblé, pois ele ficou sabendo que eu estava doente. Esse amigo, que vou chamar de Vicente, Foi aí que fizemos uma consulta via chamada de vídeo. Eu já estava em casa, me recuperando e com algumas dores ainda. E Vicente era um homem muito bom, em que eu confiava, mas não a ponto de dizer que eu havia usado macumba para tentar prender um homem. Em terreiros de candomblé e umbanda, eles repudiam esses... Ai, meu Deus. Olá. Em terreiros de umbanda e candomblé... Deixa eu ver que agora eu me perdi de novo aqui. Em terreiros de umbanda e candomblé, eles repudiam esses trabalhos, pois dizem que ninguém tem o direito de mexer no livre-arbítrio do outro. E em terreiros sérios, realmente acredito que é isso mesmo, né? Vicente não sabia detalhes do que eu estava vivendo. E ao jogar os búzios para mim, revelou que eu havia sido alvo de magia negra. Sim, exatamente. Ele, sem saber da situação, disse que o atual do meu ex, o maledito, fez um trabalho para separar a gente. E mais, outro para prejudicar a minha saúde física e mental. Fiquei chocado. Agora tudo fazia sentido. Porque Lucas mudou do dia para a noite comigo? E também o porquê dele ter se apaixonado tão rápido pelo maledito e começado a namorar com ele, mesmo dizendo que não namoraria ninguém tão cedo. Vicente fez uma entrega para uma entidade, sem me cobrar nada, para cortar essa energia de magia negra que pairava sobre mim. E aos poucos tudo foi melhorando. Fui redescobrindo o lado bom da vida, percebi que nessa história não havia vítimas. Todos eram culpados de algum modo. Voltei a acreditar em mim, no meu potencial e no meu valor como pessoa. Entendi que não controlamos nada que está fora de nós e temos que viver da melhor forma possível, respeitando a si mesmo e aos que estão ao nosso redor. Filipe sempre me manda mensagem, diferente de Lucas. Quando eu estava no hospital, o Filipe foi super prestativo. Hoje somos amigos. Lucas nem sequer se preocupou nem em me mandar uma mensagem para saber se eu estava vivo. E hoje namora com o maledito. Sabe, Ana, se realmente o maledito fez magia negra para mim e para prender o Lucas, eu sei que ele vai pagar. Assim como eu paguei por todo o mal que eu fiz ao Tiago. Ainda amo o Lucas e sei que, se o nosso amor for verdadeiro, independente de qualquer macumba, algum dia iremos nos reencontrar e ficar juntos. Se assim for para ser. Devemos nos amar para não deixar ninguém fazer a gente acreditar que não temos valor. Exatamente. Devemos aceitar as situações, por mais difícil que pareçam. Elas sempre têm algo a nos ensinar. Grandes dores podem ser o caminho para grandes felicidades. Vejo os jovens perdidos e sem saber lidar com o desespero e as dificuldades da vida. Por isso fazem besteira, como eu fiz. E paguei caro. Se tem alguém ouvindo essa história que está passando por um término de uma relação, ouça o meu conselho. Fique tranquilo e acalme o seu coração. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo. O tempo é capaz de curar todas as feridas e também é capaz de trazer muitas coisas boas às nossas vidas. A melhor forma de lidar com a dor é enfrentando-a com valentia. Amarração é uma maldição. PS, prometo que da próxima vez eu vou dar uma surra no maledito se ele me encontrar num lugar público querendo me ofender.
Ainda mais sabendo o que ele fez pra mim. Eu sei que o melhor que eu tenho a fazer é perdoar e deixar pra lá. Mas também acho que ele merece uma bofetada, não? Não vou nem falar nada, porque, né? Quem somos nós? Um beijo, Ana, Matheus e assombrados. Obrigado por ouvirem até aqui. Um beijo pra você. Muito obrigada por contar e compartilhar sua história com a gente. E muito obrigada por esse conselho no final, que eu acho muito válido, né? Para vocês verem como ele aprendeu, né, com toda essa situação. No começo, tava lá caindo na besteira de tudo aquilo. Mas depois de tudo, depois de sofrer, e ainda bem que de certa forma acabou bem a situação, porque isso pode se enrolar e acabar muito mal, como a gente já sabe, mas acabou bem. E ele aprendeu, né? Tá aqui, esse conselho dele é ótimo. E peguem aí para a vida de vocês também. É muito interessante. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Deixa eu ver aqui, então, este relato. Não sei o nome do relato, não tem nome. Enfim. Meu nome é fulana de tal e o da minha irmã é ciclana de tal. E eu vou contar um relato pra você. Tá. Ana, eu vou fazer um relato. Eu vou contar um relato, né, que aconteceu aí próximo a vocês, na cidade de Ibirá. Ó, Ibirá, aqui perto mesmo. Quando isso aconteceu, eu estava recém-separada do meu primeiro marido e uma amiga minha também tinha acabado de se separar. Claro que estávamos em ritmo de balada total. Certo dia, e por acaso ou não, era uma sexta-feira 13. Nos encontramos por acaso e começamos a tomar todas. Daí ela me convidou para sairmos. Larguei meu carro na casa dela e fomos na D20 dela, agitar Ibirá. Vamos agitar Ibirá hoje, que hoje nós tá sorteira. Enfim. Então, para explicar e as pessoas entenderem, nós estávamos nos Termas, que é distante aí 6 quilômetros da cidade propriamente dita. Começa, Ana, que colocamos garrafas de cervejas dentro do carro. Sei que foi total falta de juízo e hoje não fazemos mais isso. Fomos rindo muito, cantando, música no último volume e a cerveja era tomada como se fosse água. Para nos sentirmos as poderosas, resolvemos desafiar e fomos para frente do cemitério da cidade. Bêbada é uma bosta mesmo. Imagina a cena, 2 malucas, vestidas, maquiadas para o crime, bebendo, cantando e uma querendo ser mais que a outra. Mulherada. Bom, o cemitério estava fechado. Ela parou o mais próximo possível e você sabe que a D20 é uma caminhonete alta. Eu dizia para o cemitério: "Vocês aí dentro, quer tomar cerveja?" Ela ria de se contorcer e eu dizia: gente mal educada, eu oferecendo cerveja gelada e ninguém me responde? Daí, nós duas descemos do carro e fomos pro portão do cemitério. E eu falei: "Bom, vocês não respondem, mas eu sou boazinha e vou dar uma cerveja para vocês." Ana, peguei uma garrafa de cerveja pelo gargalo e joguei a cerveja por cima do portão. Entramos no carro e saímos de lá rindo muito. Tudo bem, tudo em ordem, beleza. Passou-se alguns dias e então as coisas começaram a acontecer. Eu perdia o sono e quando conseguia dormir, acordava assustada e totalmente suada. Numa dessas noites, sonhei com muitos bestiais sentados ao redor de uma mesa tomando cerveja e eles ofereciam para outras pessoas que não estavam lá. Um deles ria muito e queria abraçar alguém. Gritava que estava só e que ia tomar cerveja sim.
mas que tem pessoas que não sabem esperar. Muito estranho. Um pesadelo e tanto. Bom, passou o pesadelo e eu fui passear. Esses passeios à toa, sabe? Que a gente resolve de última hora. Peguei o carro e fui comprar doce em Engenheiro Schmidt. Claro, Engenheiro Schmidt. Engenheiro Schmidt é a cidade do doce aí. Dos doce de abóbora, doce de coco, doce de tudo mais. Enfim. Ana, passei em frente ao bar que eu nunca tinha ido e era o mesmo que eu vi no pesadelo. Eu aprendi a lição. Nunca mais fiz isso. Ainda por cima, pedi missa para aqueles seres que vi no meu sonho e fui no cemitério pedir perdão. Agora, vê só a capacidade da tonta aqui, né? Depois disso, estudei muito sobre espiritualidade e não me conformo como eu fui idiota. Mas a lição serviu. Ana, isso é verdade. E nesse relato não há nomes. Pode contar sem o menor problema. Não tem nem quando aconteceu. E faz tempo, viu? Beijos. Certo, obrigada. O Rabinho tá sonhando. Tá tendo pesadelo. Olha lá, olha só se pode. E oferecer, jogar cerveja no cemitério, oferecer cerveja pros defuntos. Ai, meu Deus, bêbado, né? Como você disse. Mas e no pesadelo, seres bestiais seriam tipo uns monstros com chifres, uns tipo bestas, assim, uns bichos feios. E ele falou que queria abraçar alguém, ele falou que ele ia beber sim. E que tem gente que não sabe esperar, ou seja, ele ia beber com você, você tava convidando, e ele foi. E foi num bar que ela nunca tinha ido na vida, e ela passou na frente daquele bar no Engenheiro Schmidt. Que coisa! Legal. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Experiência com possessão e macumba. A moça que nos conta esse relato mora no interior do Paraná e hoje vai contar uma história que aconteceu há algum tempo com ela. Ela diz que hoje está terminando a graduação dela, mas isso aconteceu quando ela ainda estava no ensino médio. Então já faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás. Primeiro, ela quer dizer que na infância dela, ela nunca teve medo de coisas sobrenaturais. Adorava ver filmes de terror, ouvir histórias assombradas. Mas diz que conforme ela foi ficando mais velha, ela foi ficando com mais medo dessas coisas. E ela acredita que é por conta das experiências que ela teve. Ela diz que se recorda de quando tinha uns 7 ou 8 anos de idade, que ela não dormia à noite. E quando ela estava mais velha, ela perguntou para a mãe dela por que ela não dormia. E segundo a mãe dela, fala que ela dizia que não conseguia dormir porque ouvia passos na casa, o que a deixava aterrorizada na época. E depois disso, o medo dela só cresceu. Na adolescência, ela diz que só sonhava com coisas assustadoras, ou então sonhava com parentes que já tinham falecido e vinham conversar com ela. Ela lembra que na escola dela, ela teve 2 experiências paranormais. Na primeira, ela viu uma menina parada na porta da sala olhando para ela. E quando ela piscou, a menina sumiu. Na hora ela duvidou, achou que era coisa da cabeça dela. Na segunda vez, ela estava acompanhada e viu quando um vulto passou por ela e pela amiga dela. E aí ela não teve mais dúvidas do que ela via. Mas isso fica para um outro relato. Enfim, ela diz que sempre teve muito medo dessas coisas. Até que aconteceu o que ela vai contar agora. Estava ela na casa de um amigo, com outros amigos, escutando música, comendo pizza, conversando, todos se divertindo. E ela estava sentada no sofá com um amigo dela, o Pedro, que sempre foi muito próximo dela e sempre foi muito querido. Então ela estava conversando com ele quando de repente ele ficou branco. Colocou a mão no rosto e falou, meu Deus! E depois disso, o Pedro agiu estranho a noite toda. Andava pela casa rindo de um jeito muito estranho. Mordeu uma amiga e falava coisas estranhas. Até que eles foram para um quarto assistir um filme.
Estavam em 5 ou 6 pessoas no quarto, o Pedro estava sentado na cama com uma outra amiga dela e ela estava sentada no chão. E ele começou a olhar fixamente para o canto do quarto e falava: ele está ali, ele está ali. E repetia isso várias vezes. Todo mundo já começou a ficar com medo ali. E aí ela trocou de lugar com a amiga dela, que estava sentada do lado do Pedro, mas que estava morrendo de medo. Então ela saiu do chão, sentou na cama com ele e a menina veio pro chão. E então ele começou a apertar os olhos com o dedo e dizer que estava doendo muito. E ela conta que chegou a precisar segurar os braços dele para ele não apertar demais os olhos e se machucar. Então ele estava apertando para valer os olhos. E ele chorava e dizia: me deixa, por favor, tá doendo muito. Mas ela conta que ela não deixava, ela não soltava os braços dele, até que ele parou. Ela ficou preocupada e ligou para os pais dele para virem buscá-lo. E a mãe dele viria para pegá-lo. Só que como ela não sabia onde era a casa, combinaram que eles ficariam na esquina esperando a mãe dele. E saíram então todos de casa e começaram a descer a rua até para chegar na esquina. E no meio do caminho, diz que o Pedro parou, olhou para uma casa que estava vazia e escura e disse: ele está ali e eu preciso ir lá com ele. E começou a andar em direção à casa. E a moça que nos conta esse relato segurou para que ele não fosse. Ela conta que ele ficou bravo, mas de algum jeito ela conseguiu segurá-lo. E quando chegaram na esquina, a mãe dele estava lá esperando. Ele entrou no carro, olhou para elas e disse: tchau, meninas, com um sorriso estranho, olhando para ela de um jeito estranho. Ela disse que uma coisa ela sabia: aquele não era o amigo dela. E ele foi embora com a mãe. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, mais ainda. Voltaram todos para casa do outro amigo ou amiga e continuaram assistindo o filme para ver se esqueciam daquilo. Até que todos começaram a receber mensagens no celular do Pedro. E nas mensagens tinha coisas estranhas. Parecia que era coisa tirada da Bíblia. Frases tiradas da Bíblia, mas não eram coisas boas, não. Ela disse que queria lembrar das frases para poder contar pra gente, mas ela não lembra bem o que era. Para ela, diz que a mensagem dizia apenas que ela o tinha traído, que ela não era sua amiga de verdade. Então ela ligou para a mãe dele e a mãe disse que dormiria com ele, não deixaria ele sozinho e que ele não mandaria mais mensagens. Só que as mensagens continuaram. E ela ligou novamente para a mãe dele e disse que as mensagens continuavam chegando, mas a mãe dele disse que ele estava dormindo e que ele não estava no celular. Então quem é que estava mandando essas mensagens? No outro dia, a mãe dele ligou para a moça que nos conta esse relato e pediu para que ela e mais outras 2 amigas que estavam junto lá quando as coisas aconteceram e que também eram próximas da família, para irem até lá. E elas foram. E quando chegaram lá, a mãe dele começou a contar que naquele outro dia, de manhã, quando o padrasto dele estava indo para o trabalho, numa construção, porque o padrasto dele era mestre de obras, ele achou uma macumba lá. E aí elas foram até lá e viu que tinha uma macumba lá com umas velas pretas, meio queimadas já, as iniciais do nome do amigo dela, da mãe e do padrasto, junto com outras coisas queimadas ali também. E ela conversou com o amigo dela e ele disse que não se lembra de nada, ele só lembra de chegar na casa onde eles estavam para assistir o filme e depois de acordar na casa dele. E a mãe dele, inclusive, mostrou o celular dele para elas e não havia ali histórico algum de mensagem enviada do celular dele para o celular dos amigos. Até hoje, ela diz que não sabe como ela teve força e coragem para segurar o amigo dela. Pois como ela disse anteriormente, ela tem muito medo dessas coisas. Também não sabe afirmar o que ou quem estava no corpo do Pedro. Ela só sabe de uma coisa: aquele não era o amigo dela. Hoje em dia, conversando com ele, ele ainda diz que não se lembra de nada, mas que ela foi um anjo enviado por Deus para tirá-lo daquela situação e não deixá-lo fazer nada de ruim. E ela diz que se ela foi um anjo aquela noite, ela não sabe. Ela só fica pensando como que ela teve coragem para fazer tudo aquilo aquela noite. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.
Milagre pós-inferno. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Aqui estou eu escrevendo o meu primeiro relato. Peço humildemente que a partir de agora todos ouçam e se sintam convidados para participar dessa parte da minha vida, que até mesmo depois de adulta ainda me traumatiza. E é claro, pode me chamar de Fulaneide. Todos os nomes já estão trocados. Segurem os cintos, meu relato dará início. Era eu uma menina de 10 a 11 anos de idade e no meio do ano fomos convidados pela minha avó materna a passar uma semana ou duas, não me recordo ao certo, né, por quantos dias, sendo férias, pela minha avó materna passar uma semana ou duas, não me recordo ao certo por quantos dias, né? Sendo férias, meus pais não se importaram. Chegando em alguns dias, lá estávamos nós na casa da minha avó, que aqui vou chamar de Beth. Um primo e tia, na época, moravam com a minha avó, que chamarei de Lúcia e Bento. O primo é o Bento e a Lúcia é a tia, moravam com essa avó. Minha avó, por ter tido uma criação difícil, se tornou uma pessoa amarga e complicada de lidar. Ela frequentava sua igreja, mas não conseguia se desapegar de seu gênio difícil. Eu sei que mudar é difícil. Entretanto, conto esse fato para que vocês consigam absorver melhor o meu relato, que por si só é pequeno, mas importante, creio eu. Ao passar dos dias, como de costume, eu e meu irmão caçula, que tinha uns 9 ou 10 anos, brincávamos e mesmo de férias ajudávamos a minha avó em casa com os afazeres. Fomos criados assim desde cedo, a sermos proativos. Chamarei minha mãe de Linda. Chamarei meu irmão de Alan. Bom, era por volta das 7 horas da noite, estávamos assistindo cartoon, amávamos e como não tínhamos em casa, aproveitávamos o máximo na casa da avó. De repente, vimos minha avó agitada, vimos nossa avó agitada, nos praguejando e com um livro de biologia em mãos. Aí vocês vão se perguntar, mas em que isso tem de sobrenatural? Calma, para melhorar tem que piorar primeiro. Não é à toa que escolhi para ser meu primeiro relato. Infelizmente, meus caros. Voltando de onde parei, lá veio minha avó irada, gritando em nossos rostos, nos culpando pela doença da minha mãe, Linda, recém-diagnosticada. Linda estava com mal de Chagas, uma doença que é transmissível causada por um parasita e transmitida principalmente através do inseto barbeiro. O agente causador é um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. Dizia ela em alto e bom tom que éramos os culpados pela doença da minha mãe, que a morte dela seria nossa responsabilidade, que perdia a filha dela por causa de nós, filhos ruins. Ela praticamente esfregou o livro de biologia em nós, mostrando todas as pessoas doentes com essa mesma doença e dizia que nossa mãe, Linda, morreria por nossa culpa. Me fez sentar na mesa e folhear as páginas que mostravam pessoas com a mesma doença, já com os sintomas aflorados. Essas palavras, queridos assombrados, entraram em meu coração como um punhal, pois amamos muito a nossa mãe. Éramos 4 filhos e estávamos arrasados demais para ainda lidar com tantas palavras cruéis como as que a minha avó Beth pronunciava em nossos rostos, aos gritos. Acredito que agora vocês, queridos assombrados, estão se perguntando se eu gritei de volta e como meu irmão Alan reagia a toda essa crueldade. Eu chorava de soluçar. Eu não tinha nem palavras para rebater. Eu estava afetada demais.
E o Alan chorando, sem reação alguma, no canto, acuado. Afetou tanto meu irmão Alan que durante anos ele vigiava minha mãe com medo dela morrer. E depois de adultos eu perguntei se ele se lembrava do ocorrido e ele disse que não. Eu acho que a mente dele fez ele esquecer daquele dia. Mas peraí, a avó chegou do nada? A mãe foi diagnosticada quando? A mãe foi diagnosticada com doença de Chagas, é isso? E aí ela ficou sabendo do diagnóstico e já veio lascando paulada, é isso? E por que ela culpava vocês pela doença de Chagas da mãe? Por que a culpa era das crianças? Eu não entendi. Bom, depois de uma noite como essa, eu fui me deitar. O Alan apagou e eu só sabia chorar. Eu dormi de cansaço e de tanto orar a Deus pedindo pela cura da minha mãe. No dia seguinte estava minha avó, como se nada tivesse acontecido. Acredito eu que ela já estava mais aliviada, afinal descontou seu estresse não numa criança, mas em duas. Estava mais calma agora. Acreditem ou não, assombrados, o sobrenatural vem agora. Minha avó veio aos gritos agradecendo a Deus pela cura da minha mãe, dizendo que nossa mãe tinha sido curada. Nesse mesmo dia, minha mãe tinha ido no Fiocruz e os médicos se assustaram, dizendo que ela tinha sido curada do mal de Chagas. Gente, mal de Chagas não tem cura, apenas desacelera os sintomas ou aliviam os mesmos. Nenhum médico tinha explicação dessa cura repentina, até coletar o sangue da minha mãe, até coletar o sangue dela coletaram, por ser quase impossível a cura. E quando eu digo que esse dia me assombrou até depois de adulta, eu digo que ainda há pouco eu e meu esposo trocamos a cama e o colchão e eu fui dormir à noite na cama e no colchão novos. Virei a noite acordada, pedindo para Deus me dar sono. Tudo porque o colchão que meu esposo escolheu era durinho e me lembrou desse fatídico dia. Incrível como a nossa memória consegue guardar pequenos detalhes fragmentados de traumas passados, não é mesmo? Minha mãe linda só foi saber desse pesadelo em forma de dia depois que eu me casei. Eu nunca gostei de levar problemas para minha mãe. Eu sempre tive esse hábito de guardar tudo para mim ou resolver minhas próprias pendências ou problemas. Minha mãe disse que agora ela entendia o motivo de certas atitudes do meu irmão Alan. Tudo por causa de uma pessoa egoísta que por si só não foi uma boa mãe diversas vezes. E sua culpa a consumia ao ponto de querer transferir para alguém, mesmo que os netos viessem a sofrer por suas palavras terríveis. Não chamo minha avó Beth de maledite em respeito à minha mãe, que eu amo demais. Já pensou se a nossa mãe morresse? A gente iríamos nos culpar para o resto de nossas vidas. Mas Deus viu fé em nossos corações e, para a honra e glória de Deus, nos concedeu um milagre. Hoje minha avó ainda é viva, não tenho intimidade com ela e está tudo bem. Não desejo mal a ela e, como não fui abençoada com avós boas, já estou acostumada a lidar com esse dilema em paz. Desejo a todos uma semana abençoada e que, por mais que os dias sejam difíceis, não se tornem pessoas que venham a ferir os demais. Seja luz, seja diferente. De fato, foi muito difícil contar esse relato, mas preciso dividir o operar de Deus. Um enorme beijo a todos. Beijo para você, muito obrigada. Esse aqui é só para mim. Pode deixar. Muito obrigada. Um beijo para você. Então, eu só não entendi assim. Então, do nada, a avó surtou ao saber do diagnóstico da filha, já começou a falar que ela ia morrer por culpa das crianças. Do nada. Então, peraí.
aqui no fim a gente entende que ela não foi uma boa mãe e talvez já estava ali querendo transferir a culpa dela de não ser uma boa mãe para os netos. E não tá nem aí dos netos carregar uma culpa dessa, nada a ver. Mas a cura veio. Depois dela fazer tudo isso e a filha, né, a moça que nos conta esse relato, orar para Deus pedindo a cura da mãe, se sentindo culpada. E a mãe foi curada. Olha só. Mas, gente, que coisa, hein? Bom, me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. visita ao cemitério. Vai um de cemitério, gente. Olá, Ana, meu nome é fulana e esse é meu primeiro relato, mas tem um outro que acontece também nesse ano que conto na próxima. Ah, tá, aconteceu nesse ano também, mas conto numa próxima. Isso aconteceu em 2005. O meu noivo faleceu no ano 2000, que triste, gente. Era um dia de finados e eu resolvi levar flores ao túmulo do meu falecido noivo. Chamei minha amiga. Ela não falou se os nomes estão trocados, né? Ok. Chamei minha amiga Beltrana e minha ex-cunhada Ciclana para me acompanhar. Minha amiga Beltrana me alertou que uma cartomante havia nos falado que não seria uma experiência boa, que era para a gente não ir. Mesmo assim, fomos às 3. Compramos flores na entrada do cemitério e seguimos para o túmulo. Um corredor bem longo, com aclive para chegar lá, até o túmulo, e uma de nós olhou para trás e viu um rapaz acenando com a mão para que nós esperássemos por ele. Não entendemos nada. Chegamos a achar que era o garoto das flores que a gente tinha acabado de comprar. Então, uma olhou para a outra, nos questionamos ali se alguém não tinha pego o troco, ou por que aquele cara estava falando isso. Eu acho que achando que era o garoto das flores. Então, como ele insistia para que a gente esperasse por ele, a gente resolveu esperar. Chegou perto e quando ele chegou perto, eu já me senti mal, sabe? Com um arrepio. O moço estava com a mão no pescoço e com uma fala rouca e baixa. Falou se podia ir junto conosco pelo corredor, porque ele tinha medo de cemitério. E não era ele o garoto das flores, não, pois a gente nunca tinha visto esse rapaz antes. A Ciclana respondeu que sim, poderia ir junto e já perguntou quem que ele ia visitar. A resposta dele foi parar de andar, que até ficou uns passos para trás de nós. Paramos e ela perguntou de novo: quem que o senhor vai visitar? E ele respondeu: já morri. Eu não consegui ouvir o restante, pois saí correndo desesperada, gritando, na verdade. As 3 correram, deixando o rapaz lá parado. Um policial veio até nós ver o que estava acontecendo, nos ajudar, quando ouviu os gritos, né? E como era dia de finados, tinha um policial no portão do cemitério. Ele nos perguntou o que tinha acontecido e relatamos a ele. Então, ele foi correndo ver do que se tratava lá dentro do cemitério, acho, né? Voltou em alguns minutos falando que não havia ninguém lá, não com essas características. Sendo que nós 3 tínhamos visto como ele poderia ter sumido, se para sair de lá teria que voltar por aquele mesmo corredor. Mas ele sumiu, Ana. Não estava lá, fomos embora sem mesmo deixar as flores no túmulo, de tão assustadas e chorando que estávamos. Obrigada, Ana, amo o seu canal, vou mandar outros relatos sobre esse mesmo ano, acho que de 2005, relatos ainda mais assustadores, mas deixa para a próxima.
Adoro sua voz, Ana, já virou um vício. É tão suave que eu só durmo ouvindo seus contos. Adoro. Obrigada pela atenção. Um beijo pra você, muito obrigada. Mais uma de cemitério. Esse cara tava morto. Ele, coitado, tinha medo de cemitério. E quando perguntou quem ele ia visitar, ele parou. E aí ele respondeu, já morri. Será que ele ainda estava se tocando que ia morrer? Ou que já sabia que estava morto? Só estava andando junto lá, coitado. Fiquei com dó. O morto estava com medo do cemitério. O que fazer agora? Fica tentando arranjar a companhia dos vivos que ficam lá. Imagina de noite, que martírio para esse defunto, tadinho. Para esse fantasma que se tem que ficar. Mas tem que ficar lá dentro do cemitério? Ele tá perdido, tem que acender uma vela, fazer uma oração para ele, alguma coisa, para ele ir para outro lugar. Porque que vida não, que morte ficar no cemitério, gente, o tempo todo. Ai, credo, eu não ia querer ficar por lá, não. De noite ainda, no escuro. Eu ia pular o muro do cemitério pra fora e ficar junto com o pessoal lá de fora. Eu não ia pro meio da praia. Eu ia pra outro lugar. Eu não ia ficar no cemitério, não. Mas eu não sei como funciona do lado de lá, né? Às vezes a pessoa não consegue sair por algum motivo, fica preso, né? A gente já discutiu a respeito disso.